Fala, Matheus Starling na área para mais um Starling Cast. Hoje um convidado super especial. Ele mora lá no Canadá, produtor musical, guitarrista, empreendedor. Muita história boa para contar pra gente. A gente está gravando aqui de manhã cedinho porque ele vai pegar um voo. Então vai ter que ser um podcast bem dinâmico. Espero que vocês curtam muito. Eu tô com ele aqui, Cris Gringo. Fala. Obrigado, irmão, por estar na área aqui. Obrigado você, cara. Sua cidade é linda. Na verdade, eu nem sou do Rio, sou de Cabo Frio. É mesmo? Mas eu sou praticamente do Rio de Janeiro. Então, galera, é o seguinte, antes de começar, eu quero agradecer, JMC Academy, nosso patrocinador, Faculdade de Indústria Criativa da Austrália. Lá você tem a oportunidade de estudar performance musical, engenharia de som, produção, enfim, todos os cursos na área criativa. Tem muito mais coisas lá. E você pode se formar em 2 anos e meio, 3 anos, você pode trabalhar e estudar para bancar seus estudos. Então, é uma oportunidade incrível para quem quer ter essa imersão cultural num outro país, se aprofundar ainda mais na língua inglesa e sair de lá com uma faculdade e, quem sabe, ficar por lá, né? Então, galera, aqui embaixo vocês encontram a descrição de JMC Academy Brasil, onde você pode tirar suas dúvidas falando em português, tá? E é isso. Vamos começar aqui, Cris? Vamos lá. Vamos começar, cara, do seu começo na produção, né? Uhum. Você é guitarrista. Uhum. Por que você foi pro lado da produção? Que o meu professor, Johnny Moraes, ele falou, cara, você é bom nesse negócio, né? Você não quer gravar minha banda? Ah, beleza. Mas bom nesse negócio por quê? Você já estava fazendo alguma coisa de produção? Eu gravava minhas próprias coisas. Eu sempre fui aficionado por tecnologia. Eu tive meu primeiro computador, MSX, quando eu tinha, sei lá, uns 7 anos de idade. Já estava entrando na internet, né? BBS. E meu vizinho tinha um, na verdade, né? E depois eu enchi o saco da minha mãe. Ela comprou um PC. Mas eu sempre gostei de tecnologia, sempre gostei de música. Ele também me influenciou a tocar guitarra. O pai dele era o baterista do Roberto Carlos, Tim Maia, doidão. E, cara, cresci com música e tecnologia, enfim. E aí, o meu professor falava, você é bom nesse negócio e você não quer gravar meu disco, né? Um demo pra mim? Eu falei, beleza, vamos fazer, eu gravo, mas você paga o melhor mixador do país para mixar, para eu ver e aprender, porque não tinha curso, não tinha nada naquela época, né? Isso há mais de 20 anos atrás. E aí o disco ficou bom pra caramba. Ele me levou pra mixar lá no Creative Sound com o Len, que é um americano, manda muito bem. Mas era aqui em São São Paulo. Paulo, São Paulo, sou de São Paulo. Mas vocês gravaram onde, cara? Cara, foi muito doido. A gente gravou na casa dele, com 2 microfones, uma mesa de som Behringer ligando direto na placa de som interna do PC, uma Sound Blaster, uma coisa do tipo. Não sei se eu já tinha uma 2496, que era uma placa um pouquinho melhor, mas era muito precário, cara, muito precário. Aí vocês gravaram em partes, né? Gravaram guitarra, depois gravavam baixo real. A gente gravou tudo real. A bateria foi com 2 mix, um condenser e um dinâmico, um condenser no over e um dinâmico no bumbo. E a guitarra microfonada mesmo, amplificador. E, cara, pista por pista, não foi ao vivo, né? Metal, na época eu era especialista em metal. E, cara, e aí a galera curtiu pra caramba e outras bandas começaram a escutar, grava, me grava, me grava, me grava. E aí eu montei um business sem mesmo ter um estúdio. Porque eu peguei eu morava na casa da minha mãe naquela época, eu peguei o armário, né? Arranquei a porta, estendi ele com gesso e fez uma cabinezinha de gravação. Então eu gravava voz ali, violão, qualquer coisa que desse para gravar ali. Morava no centro, então era muito barulhento, então precisava ter alguma coisa que isolasse. Gravava as coisas em linha. E aí eu alugava os estúdios. Então eu comecei a oferecer produção. Eu trabalhava, na verdade, no Blackmore, que é um bar de rock em São Paulo. Então eu conhecia muita banda também. O que você fazia lá? Fazia som ao vivo. Ah, você fazia mesa, PA? PA. Foi meu primeiro trampo mesmo. E aí eu conhecia as bandas, eu tocava também, né? Eu tinha... Antes disso, eu tive várias bandas, mas naquela época eu tive um The Darkness cover. Então eu conhecia a galera das bandas, então sempre me indicavam. Mas o business... E uma vez eu apareci numa revista, isso começou a bombar, cara. Não sei, os caras me encontraram na internet. Tinha uma revista chamada
Universo Masculino, não sei se existe ainda. Masculino? É, um. Universo masculino? Era tipo... Mas não era de música. Não, não, não. Ah, Tipo, que falava de home studio, produtor, pô, que como eu tive sucesso, assim, do nada, no apartamento ali. E aí, dessa revista, cara, começou a me ligar um monte de gente. Ô, você não quer me produzir, não quer me produzir. E eu fazia assim, eu alugava o estúdio, eu pegava os horários que estavam ociosos do estúdio, que ninguém ia fazer nada, combinava com os caras faziam mais barato, eu falei, eu te levo o cliente, mas eu vou fazer, você vai me dar um preço legal, porque eu ainda tenho que ganhar a minha própria grana. E aí eu ofereci a produção como um todo, o conceito de produção, não simplesmente ir lá colocar mic e gravar, né? sim. Então, analisava as referências, entendia a dinâmica da banda e do artista, ajudava nos arranjos, é, fazia toda a administração psicológica do grupo, e isso deu muito certo, cara. Era assim, eu tinha mais trabalho do que eu podia Suportar, né? suportar. E aí eu já comecei nessa época a trabalhar um pouquinho com música para publicidade. Eu conheci um cara que trabalhava no estúdio, numa produtora. E aí eu alugava o estúdio dos caras, de vez em quando estava ocioso. E aí os caras gostaram de mim e me chamaram para trabalhar lá full time. Eu falei, beleza, meu nome era Trabalho, não? Você tá... Eu trabalhava, então, à noite lá no, no Blackmore. De dia trabalhava no estúdio, pegava minhas produções na madrugada, ou qualquer horário que tivesse vazio. E então foi uma imersão muito grande, cara. E aprendi muito lá no estúdio também sobre publicidade. Pô, a gente fez trilha para Coca-Cola, Walmart, Volkswagen. E, e aí começou a cansar um pouco tudo isso. E aí eu acabei abrindo minha própria produtora com um sócio meu, Thiago, que também mudou para o Canadá depois de mim. E nessa Vocês continuam época... um sócio ainda? Não, não, a gente Ah, continua amigo. Não, o pai dele tinha uma fábrica de dobradiças. Ele não estava indo bem. E aí ele precisou dar um tempo, assim, ele ficou meio que de fora. Eu estava mais que tocando, a gente tinha um estúdio, produtora. Eu entrei na faculdade, que eu sempre quis me formar como músico mesmo. você fez faculdade de quê? Eu me formei antes de tudo isso, né? Antes de gravar lá pro meu primeiro CD, eu me formei em TI. Tá, e depois você fez faculdade da área da música, foi em quê? Eu fiz bacharelado, a licenciatura e bacharelado em música brasileira. Mas Qual é a faculdade? a Anhembi Morumbi, a lá do Morumbi. Você podia ter instrumento de guitarra lá como teu principal instrumento? Não, né? Esse curso foi um curso que não deu muito certo. A gente teve 36 alunos. No meio do curso tinha só 16, só 6 se formaram. Aí eles fecharam com o curso. Fecharam com o curso. Foi... Putz, eu não sei, 2009, eu acho, 2000 e... Foram 4 anos de faculdade, vocês foram até o final. Eu não Honraram. fui, não, eu não fui. Você não foi. Eu larguei no meio. Eu e o Thiago, a gente fazia... A gente era sócio e tava na mesma classe, no mesmo curso. E a gente conseguiu muito cliente lá também na faculdade. Porque não tinha só esse curso, tinha o curso de produção musical. E aí foi engraçado, porque a coordenadora do curso de produção musical era a mesma coordenadora do curso de música, Marli Ávila. Super gente boa. E a ideia de eu fazer aquela faculdade era para eu dar aula também no curso de produção musical, que ainda existe. É um curso, teoricamente, bem popular. É um curso de 2 anos, 2 anos e meio, 3, não sei. Só que as matérias que eu estava vendo era uma pouco um curso de produção musical. Eu sabia muito mais, às vezes, que os professores. Os professores me perguntavam as coisas, porque eu já fazia isso há anos. Eu já tinha ido para a Espanha estudar na SAI, que é a maior faculdade de áudio e produção musical do mundo. Já tinha me formado, já tinha voltado. E aí, eu dava workshop lá, mas eu não podia dar aula na faculdade. Ela queria me contratar, inclusive, foi uma das ideias, quando eu
Eu me matriculei, ela falou, olha, se forma aqui que eu posso te contratar. Você teoricamente teria que ter um Certificado de degree, né? um bacharelado, e aqui a gente só contrata quem tem pós ou doutorado. Mas como você tem experiência, você já estudou fora, não sei o quê, eu consigo fazer acontecer, né? Entendi. É que a faculdade tem isso, tem cotas, né? Para contratar, eles precisam ter 70% do corpo com mestrado, doutorado, aí eles ficam 30% ou 20% para quem não tem nada além da graduação, mas que é um grande nome, que é uma pessoa que tem uma experiência prática muito grande, né? Porque normalmente quem segue a carreira indo para o doutorado é uma pessoa que busca um lado mais acadêmico, né, cara? Quem tá na rua fazendo acontecer mesmo no mundo real, às vezes, na maior parte do tempo, não tem a oportunidade de fazer um mestrado, um doutorado, não quer, não tem tempo, né? Então tem muito isso em faculdades mesmo, cara. Aí você entraria na cota ali dos que estavam no meio prático, né, cara? Exatamente. Mas só que era muito longe da minha casa, porque eu tinha filho pequeno, e o trabalho estava muito bom, cara. A gente tava com muito cliente, eu tava fazendo trilha pra caramba, já não tava gravando tanto banda, porque banda não tava dando tanto dinheiro quanto trilha. Então eu comprei meu apartamento, tinha um carro legal. Aí eu comprei um carro importado, assim, e no dia que eu comprei o carro, não, foi acho que no dia, eu demorei uns 2 dias para pegar o seguro, mas no dia que eu peguei o seguro, eu fui sequestrado. São Paulo estava no trânsito, né? Era uma segunda noite, estava indo fazer um projeto no estúdio de um amigo meu, e na saídazinha ali da 23 para Paulista, a gente parou o carro ali, parei o carro no farol, veio 4 moleque armado, entrou dentro do carro e eles queriam, acho que tirar dinheiro no caixa eletrônico, uma coisa do tipo. Só que o cara que estava no farol atrás de mim, ele era repórter. Então ele ligou pro Datena, né? Datena tem aqui? Ainda existe ainda, Ainda não. existe? Não no Rio, né? Mas acho que é nacional, né? Então ele ligou pro Datena, o Datena mandou helicóptero, eles Mentira. ligaram pra polícia, a polícia começou a perseguir. O helicóptero, o cara continuou seguindo os bandidos, né, com o meu carro e dando as coordenadas. Tanto que o cara tomou um monte de multa, furando farol e não sei o que. Depois a gente conseguiu. Ele conseguiu reverter, né? Pô, teve um momento ali na Marginal Tietê que eu tava no chão. Eles me colocaram no chão Do carro? do carro. Era um Honda Fit. Naquela época, pô, 10 anos atrás. Primeiro carro automático que eu tive, tava todo feliz, né? E no dia que eu fiz o seguro, né? Foi o dia que aconteceu isso. E, pô, com a arma na minha cabeça, com o pé na minha cabeça, e eu no chão, assim, e os 4 moleques no carro. Comecei a sentir o carro, né, jogar pra lá e pra cá, e o motor super rápido. E quando eu vi, senti a pancada, o carro bateu, vi fogo, vi girando. Quase, por pouco não cai ali no rio, na marginal. E, cara, deu PT. O negócio travou lá, o velocímetro 150. E os caras ficaram tudo arregaçados, abriu o airbag. Se não tivesse airbag, eles tinham morrido, né? E eu me machuquei um pouco, mas eu fiquei de boa. A polícia entrou com metralhadora. Eu não sou a vítima, eu sou a vítima. E aí que eu decidi, eu falei, não, cara, eu tenho que mudar de vida. Fechei a produtora. Pô, mas doideira mesmo. A experiência dessa é muito traumatizante, né, bicho? Cara. Tanto que dá vários triggers, né? Voltei pra São Paulo, putz, é difícil pra caramba pra mim, cara. Não imagino, cara. Voltei pra São Paulo essa semana e, cara, eu passo nos lugares, eu vejo os carros, cara, eu vejo os moradores de rua, os caras aproximando, eu já fico, mas primeiro eu mudei pro interior de São Paulo, pra Guararema. Mas logo de assim, já foi uma coisa rápida que você falou, você saiu disso aí já meio que decidido, cara, aqui eu não fico mais, ou foi um processozinho que demorou um pouco mais? Não, foi decidido, cara, foi a catarse que eu precisava pra mudar de vida. Porque foi assim, a minha ideia já sempre foi de migrar, cara. Eu sempre tive isso na cabeça que eu gosto muito do Brasil, gosto da minha família, dos meus amigos, gosto, mas eu sempre me achei um pouco fora, não sei,
fora do meu jeito de pensar. Sim, sim. E sempre fiquei muito incomodado com o desrespeito, com a corrupção. Mas não sei, não tinha muito o que eu fazer, além de, né, fazer a minha parte. E aí, a gente já tinha pensado antes em mudar para o Canadá, mas era para o Canadá francês. O Canadá é bilíngue, Uhum. oficialmente, mas tem só uma província que realmente só fala francês, Que é qual? Quebec. Ah, não sabia que Quebec só falava francês, não. Tem gente que fala inglês, mas só que é quase que uma província separatista. Eles não querem... Por exemplo, teve eleição agora há pouco tempo, o candidato que representa o Quebec, eu assistindo debate, os caras perguntando assim, mas o que você vai fazer para o Canadá? Não vou fazer nada para o Canadá, não, vou fazer para o Quebec. Quebec é uma nação separada, teve vários plebiscitos para separar. E tem uma outra província que eu também morei, por um acaso, que é tipo a província mais desconhecida do Canadá, que é bilíngue oficialmente. É muito doido, né? Porque ali sim você tem uma galera que fala francês, uma galera que fala inglês e eles se respeitam, mas tem um choquezinho ali, tem um conflito, né? Entendi. Anos e anos, são séculos É, de guerra e discórdia, né? sim. Aí você, então... Mas vamos voltar pro interior aqui. Você foi morar em qual cidade no interior? Então, eu fui para Guararema e voltei pro meu processo. A Diana já tinha, minha esposa, já tinha estudado francês pra gente migrar, mas só que a vida tava boa, o negócio tava indo bem, e a gente esqueceu. E aí, esse meu sócio, meu ex-sócio, ele falou, ó, teve um outro produtor que migrou pro Canadá como produtor musical mesmo, e tem esse processo aqui que é federal, você não precisa falar francês, e você pode falar inglês. Eu já falava inglês, eu tinha morado na Inglaterra, uns anos atrás. E aí a gente aplicou para esse processo. E teoricamente ia demorar 4 anos, né? É o que eles diziam, né? Para aprovar o visto. Eu falei, vamos pro interior, a gente fica lá de boa. Quando alguma coisa perto de São Paulo, então eu ainda vinha para São Paulo para atender alguns clientes, para dar aula, eu dava aula na escola de produção musical. Essa E cidade fica quanto tempo? Você falou de... Qual que é a cidade mesmo? Desculpa. Guararema fica a 1 hora de São Paulo. 1 hora. Cara, eu nunca ouvi falar de Guararema. Guararema é uma cidade muito doida, Já ouviu cara. falar já? Não é. Guararema é a cidade natal. Eles têm lá as festas de Natal, ela fica toda enfeitada, todo mundo vai visitar. É uma cidade na época tinha 25 mil habitantes. Não, com certeza alguém que tá vendo o episódio aqui é de Guararema. Pode escrever aqui. Caraca, você não conhece Guararema? Perto de Mogi das Cruzes, Jacareí. Não, Mogi das Cruzes eu conheço. Então, é uma cidade linda, cara. É uma cidade pequena, mas só que só tem 2 entradas. Então ela é super monitorada, tem câmera, cidade inteira, reconhecimento facial. Então era uma cidade relativamente segura. Comecei a perguntar, onde é lugar seguro, perto de São Paulo? Gostei muito de morar lá no interior. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 1 ano, porque o processo era para durar 4, só que durou um só. O processo era vinculado ao quê? Eles estavam procurando era chamado self-employed, que é o empreendedor que a gente chama aqui. Como é que a gente chama? Self-employed aqui? Empreendedor. Ah, autônomo. Autônomo. Mas só que eram em 3 áreas que eles estavam procurando: artes e cultura, fazenda, agricultura, esportes. Caraca, estavam procurando a área das artes, então. E aí, nas áreas das artes, você tinha lá, as subcategorias, tinha lá produtor musical. E aí você tinha que provar X anos de estudo, X anos de trabalho, portfólio, tinha que ter empresa, nota fiscal, tinha tudo. Tinha tudo. E aí você tinha que fazer exame médico, antecedente criminal. Pô, tive que ter um antecedente criminal de 10 anos atrás que eu morei na Inglaterra, todo o tempo que eu morei na Espanha. E aí você faz exame médico. E eu, cara, eu tava dizendo lá, ia demorar 4 anos. Deu 1 ano, eles falaram, você tem que fazer exame médico agora. Depois de mandar toda a documentação. A gente foi fazer exame médico. Daí o cara carimbou meu passaporte assim e falou, você tem 1 ano para pisar no Canadá. Eu falei, o quê? Se
Você tem um ano para pegar o seu permanent resident, que é o green card americano. Então você foi para lá com um visto de... Qual era o visto, você sabe? É residente permanente, é tipo green card. Você já foi com um residente já. Pô, legal isso. Mas foi um processo difícil, cara. Foi um processo assim que a Diana falava francês, eu falava inglês. A gente passava assim, trabalhava durante a semana e no fim de semana, nosso trabalho, o que a gente fazia era ficar o dia inteiro dentro daquele site, lendo os formulários, preenchendo. Porque hoje o formulário tá assim, amanhã mudou, você tem que ver lá a versão do formulário, aí você tem que refazer. E pesquisando, indo em grupos, encontros de pessoas que queriam emigrar. Não usamos advogado, não usamos consultor, não usamos nada, cara. A gente leu o site e tá tudo lá. Vestiu a camisa mesmo da parada, né? Foi um projeto de vida, né? A gente tava esperando fazer em 4 anos. E aí a galera que a gente vê... Pô, um monte de gente me pergunta no Instagram, no YouTube, qual é o... Ou como é que eu faço para emigrar? Eu falo, cara, é simples. Você vai no site, sic.gc.ca, que é o site de imigração, e lê o site, cara. Lê o site. Que agora tá com uma baita oportunidade de Canadá, né? Eu, pelo menos, eu mandei uma matéria que saiu na revista Veja, mandei para todo mundo que eu conhecia, que eu vi que tinha um perfil, que eles estão buscando de 500 mil a 1 milhão de pessoas, né? De mão de obra lá, em várias áreas, né? Eu não vi a área de... Não sei se tem na área criativa, artística, mas vi que tem enfermaria, pessoal que dirige caminhão. Você sabe se tem oportunidade para quem também é músico, assim? Cara, muita gente me pergunta isso no canal. É uma das perguntas que eu mais recebo. Como é que é a vida do músico, do produtor? Tem trabalho? Olha, é complexo responder essa pergunta. Vai depender muito da pessoa, né? Mas essa oportunidade de ir aplicar para a residência como músico existe? Então, o que você falou, o Canadá precisa muito de mão de obra. A gente depende do imigrante, né? Eu sou canadense já tenho Sim. o meu passaporte. Então você pode falar a gente mesmo que tá tudo certo, né? Oi? Quando você falar a gente precisa, tá A certo, gente- né? a Porque gente você é precisa, canadense, né? E eu tava comentando antes, eu acabei de dar a saída definitiva do Brasil, quer dizer que eu não sou mais residente fiscal. A gente fechou a empresa aqui, eu tenho empresa lá, então todos os meus negócios estão... Apesar de ter os cursos que eu vendo no Brasil e ter tudo... faço parcerias, acabei de fazer a parceria com a Ubisoft Brasil, tem várias empresas, Music Company, todas as empresas que a gente faz parceria, elas lidam como uma empresa canadense. Mas o Canadá tá precisando muito de mão de obra qualificada. E não qualificada também, mas você consegue migrar se você é qualificado. Chegando lá, você faz o que você quiser. Se você quiser mudar de carreira, você está com o seu visto de trabalho ou de permanente. Tanto que, quando eu cheguei lá, eu fui para uma cidadezinha pequena do interior, porque coincidiu, tinha uma amiga lá de infância e era perto de Vancouver, e eu tava procurando um lugar mais quente, não tava procurando lugar Faz sentido, né? mais Porque o barato. mais quente lá já é frio, né? Exato. Mas, então, respondendo o seu negócio de música, quando eu cheguei lá, voltando um pouquinho antes, só para vocês entenderem o contexto, eu trabalhava com publicidade, música para publicidade. Cara, eu ganhava dinheiro, ganhava uma grana boa. Mas eu não estava muito feliz fazendo música. Porque eu estava fazendo música que eu não acredito naquela música. É música para ficar debaixo da voz, ou uma música que normalmente não era o tipo de música que eu queria fazer. Então, chegava no fim de semana, eu não queria mais ouvir música. Eu não tinha mais saco, eu queria silêncio. São Paulo é estressante, marketing, publicidade uma área estressante. Na cadeia a hierarquia, o áudio, né, a música é o último. Né? Então, tem muito abuso e desrespeito, assim, que é uma das coisas, que é um dos valores que eu tenho, né? Eu gosto de respeitar as pessoas, eu acho que cada um, né? E não tinha isso, né? Então, quando eu fui sequestrado, eu decidi fechar a produtora e trabalhar com música só e educação.
E quando eu cheguei lá, eu tive a oportunidade de trabalhar, que é o mais fácil, né, que mais tem, é áudio para cinema. Porque lá, Vancouver é como se fosse a Hollywood do Norte, né? Você tem ali... É mais barato você fazer um filme em Vancouver, e Vancouver é muito coringa. A região lá é muito coringa do que você consegue de cenários. Então, entrar nessa área de cinema, de música para cinema, de áudio para cinema, talvez fosse... De música para cinema você tem que ser muito bom, né? Você tem que ser um compositor muito bom. Então, não quis entrar na área de áudio para cinema. E essa é uma área que tem bastante trabalho. Se você for um engenheiro de áudio, um técnico de som bom, tem. Compositor, você tem que ser muito bom, cara. Você tem que saber o que você está fazendo mesmo. Oportunidades existem. Mas não tem oportunidade, tipo, um músico de performance, ou um cara que é professor de música, por exemplo. Professor de música, sim, cara. Mas tem que ter uma graduação também. Depende da escola que você for trabalhar. Não. Se você for trabalhar, por exemplo... Mas eu digo para conseguir o visto. Cara, hoje em dia, eu acho que... Eu não sei se esse processo self-employed está aberto, né? Mas é aquela coisa. Muitas vezes você tem alguma outra aptidão, você entra lá, chegando lá, você faz o que você quiser. Tá, então a questão toda é entrar no site e ver se enquadra em alguma coisa. O site, ele tem uma simulação que te diz se você é elegível. E você pode simular várias vezes com diversos perfis diferentes. Tanto que eu tentei com o meu perfil de TI, tentei com o meu perfil de música. O de música era muito mais fácil do que o de TI, naquela época. Mas os processos mudam todo o tempo. Então, o que eu quero dizer quando as pessoas me perguntam é: música é difícil em qualquer lugar. É difícil você viver de música aqui, como é difícil você viver de música lá. Se você não tiver um quê a mais de empreendedorismo, como você tem, como eu tenho, é sempre mais difícil. Agora, isso não quer dizer que é impossível. Por exemplo, o Matheus Assato tocou com o Bruno Mars, foi para os Estados Unidos, e é um cara que, né, se deu super bem. Você também é um cara que foi lá para os Estados Unidos, se deu super bem. Tenho certeza que se você quisesse continuar lá, você conseguiria manter sua carreira lá. Agora, a questão é, o que você quer de verdade para sua vida? Você decidiu o que você quer? Então, tem o que você quiser, aonde você quiser, contanto que você escolha, defina e fica obcecado por aquilo, né? O burn the ships, você queimou os navios, você não tem mais volta. Essa é uma boa expressão que a gente não tem aqui, né? Mas você sabe a origem dessa expressão? Eu sei, mas você explica que eu acho que você vai explicar melhor. Não, mas eu nunca vou explicar melhor, não. Tem origem aquele conto mitológico de que... eu esqueci qual é o conto, mas que eles saíam pro mar, cara, e tinha lá um... Não, eu tinha Poseidon, não sei, enfim, mas que a galera tinha muito medo, né, e para não ter tentação de voltar, queima os navios, pô, porque vai ter que ficar lá, vai ter que colonizar o lugar, né? Mas enfim, cara, não sei se eu misturei duas também história aqui, mas é interessante isso, né? Cara, eu queimei os navios ao ponto de que eu não posso mais voltar. Eu tenho que ficar aqui e fazer acontecer, né? Exatamente. E você falou uma coisa, cara, que eu acho muito importante. As pessoas acham que viver de música em outros países é mais fácil, países desenvolvidos, né? Mas viver de qualquer coisa no país desenvolvido é mais fácil, né? Uhum. É mais fácil você viver como médico nos Estados Unidos, no Canadá, do que no Brasil. Uhum. É mais fácil você viver como enfermeiro lá do que aqui. É mais fácil você viver como músico lá do que aqui. Mas o percentual de dificuldade é o mesmo, né, cara? Aqui só 2% dos músicos se dão bem, nos Estados Unidos também. Se dão bem, assim, tem uma carreira que sai da normalidade, né? O Marcelo Succhiquinti foi o nosso último episódio. Ele, cara, é um cara que, né, tá no topo da carreira. Hoje ele é o produtor do The Voice, desde o início. Mas ele, cara, ele é técnico de PA. Ele fez PA para Ana Carolina por 11 anos. Produziu a Ana Carolina. Ele produziu o Capital Inicial, saiu para tocar guitarra com o Capital Inicial. Ele, além de ser produtor, ele é baixista, técnico de PA, é um dos maiores caras de mixer do Brasil. Ele é um multi, cara, é um generalista ali, sacou? O empreendedor, cara, tem essa característica, ele precisa ser generalista em algumas coisas. Não dá para ser só o técnico da guitarra.
esse cara, e ele também falou isso, ele falou assim, esse cara que chega, fura tudo e tá lá no topo, vamos botar o Matheus Assato aqui, né? Merece esse destaque. É muito raro de acontecer, bicho. Então, e aí você falou uma coisa interessante também. Você tem dois caminhos para você ir, eu acho que na música e empreendedorismo, que não deixa de ser duas coisas diferentes. Você é um músico, você é um empreendedor, né? Você não tem um salário, então você é um empreendedor. Você tem que empreender a sua própria carreira. Sim, sim. Hoje em dia, eu acho que o músico, ele tem que ter uma noção de tudo, ele tem que ser generalista. Há uns anos atrás, a ordem, né, para você ter sucesso nos Estados Unidos, né, a gente fala Estados Unidos porque Estados Unidos é o berço do capitalismo e do marketing e de tudo que é o que a gente está acostumado como sucesso, Sim. certo? Você tinha que ser especialista, né, não o jack of all trades. Hoje em dia já é diferente. Se você não é um generalista, mas um generalista que sabe muito bem de tudo, né? Que nem a gente estava conversando ontem, a gente pode falar de marketing digital, de tráfego pago, a gente pode falar de áudio, a gente pode falar de música, a gente pode falar de empreendedorismo, a gente pode falar de investimento. A gente tem que ser pessoas que entendem muito bem de tudo e para saber quem chamar Sim, sim. e saber conduzir um business, porque um business é feito de diversas partes. O Matheus foi um cara que foi na contramão e ele foi generalista. Ele foi, como chama? Especialista. Especialista. Eu vou ser o cara da Sim, guitarra. sim. Então, se você é um cara, assim, muito, muito dedicado naquilo e tá com a cabeça aberta para as oportunidades que vão aparecer, você pode ser um especialista. Mas se você quer ser um empreendedor e quer fazer acontecer, você tem que aprender tudo, tem que ser obcecado pelo resultado, estudar muito. Você não vai estudar menos que o Matheus, você só está dividindo. Sim, essa é a maneira como você coloca o seu tempo, né? Exatamente. Mas o mais importante é você ser obcecado pelo resultado, seja generalista ou especialista. Você tem que ser obcecado por aquilo. Se você vai ser um guitarrista, você tem que ser. Isso é uma coisa que eu aprendi há pouco tempo, cara. Pô, como é que você fica bom no instrumento? Você tem que ser um especialista, tem que entender de tudo, cara. Pensar assim em quais são os tipos de band, né? Na sua aula, quais são os tipos de. Pô, tem 5 tipos de band. Pô, já pensou? Nunca pensei que tinha 5 tipos de band. Mas qual a diferença deles? E você domina todos eles? E band é só uma micro coisa sei lá, do universo guitarra, né? Sim. Então, quanto mais obcecado por aquilo que você quer eu acho que é mais, né? E obcecado você deixa de ir pro bar beber, você deixa de fazer outras coisas, de ficar assistindo Netflix. Quando você faz isso, você tem oportunidade em qualquer lugar, no Canadá, no Brasil, Sim. nos Estados Unidos, no Japão. Tanto que a gente chegou lá, antes de qualquer coisa, de eu trabalhar de músico, né? Primeira coisa, eu trabalhei numa empresa de suporte da Marshall Headphones e outras marcas, né? Como eu manjava de áudio, eu era a única pessoa ali que sabia responder perguntas, mesmo sem saber escrever em inglês direito. Eles me contrataram, eu respondi e-mail. Você trabalhava remoto? Não, eu trabalhava era lá na minha cidade. Você ia num ponto mesmo físico No ali. escritório. Foi ótimo, porque eu melhorei meu inglês, conheci pessoas. E como eu já fazia os meus sites, os meus cursos há muitos anos, minha esposa que cuidava disso quando a gente mudou para o interior, ela era agente de turismo. Ela largou o trabalho e ela me ajudava no site, ela cuidava da parte de suporte, da parte de contabilidade e da parte de site, e eu fazia o conteúdo. Quando ela chegou lá, ela trabalha no mercado, era caixa de mercado. Então, é uma coisa que eu sempre falo para a galera, quando você vai migrar, você tem que ter a humildade de dar um passo para trás para dar 3 para frente. Até porque vocês precisam. É preciso uma renda com a moeda local, né, cara? Exato. Você vai ficar vivendo de dinheiro do Brasil, você tem que ter muito dinheiro no Brasil, né? Exatamente. Eu vendi meu apartamento, mas só que foi bem na época da eleição lá da Dilma com o Aécio, onde que todo mundo estava apostando que o Brasil ia para um caminho diferente, mas ele voltou para o mesmo caminho. E você sabe que todos os investimentos... O problema não é um ganhar ou o outro ganhar. O problema é acontecer diferente do esperado. É a expectativa frustrada, né? Exatamente. Então, o dólar subiu 40%.
tipo assim, nos meses que eu estava mudando pro Canadá. Então eu perdi 40% do meu patrimônio, porque eu liquidei tudo que eu tinha, todos os meus equipamentos, meu estúdio, meu, meu carro, meu apartamento. Chegou lá, era 40% menos do que eu tinha planejado Sim, esses anos todos. sim. Né? E foi bem no começo de um boom imobiliário, onde que tudo subiu, porque o meu imóvel sobe, tudo sobe. Então eu tive que ter um plano B. Eu tive que, sabe, os meus cursos vendiam, mas eu não fazia cosquinha no Canadá. Então a gente teve que se virar. Só que uma outra armadilha que acontece quando você muda, né? Quando você muda, pô, tudo é lindo, bonito, novo, né? É aquela lua de mel. Passou 6 meses, tudo virou normal, você tá num trampo que não é aquilo que você quer para você, e você fala, meu, o que que eu vim fazer aqui, cara? E agora? O que eu tô fazendo com a minha vida? Pô, eu tinha tudo, era empresário, eu tinha uma carreira, trabalhar com música. Tô aqui respondendo e-mail de gente grossa. Minha esposa tá trabalhando num Caixa. caixa de mercado, sabe? Pô, eu chego do trabalho, não tenho amigo, não tenho nada, tô tomando cerveja, jogando videogame, não tô estudando meu instrumento, não tô, sabe? Isso deu uma puta de uma desanimada, né? Quase que depressão. Aí a gente falou, não, vamos mudar de cidade. Vamos estudar. Porque sempre foi o meu resolução para tudo, né? Não sabe o que fazer, vamos estudar, vamos aprender que a gente, né? Vamos fazer uma faculdade. Aí a gente entregou o apartamento e aí os nossos amigos que a gente tinha lá, né, brasileiros que a gente conheceu, convenceram a gente a ficar. Minha esposa não queria mudar, minha filha não queria mudar. Eu falei, tá bom, vamos ficar. Eu falei, pô, posso pegar o apartamento de volta? Que a gente não tinha saído ainda, né? Ele falou, não, já aluguei. A gente começou a procurar apartamento, não tinha lugar nenhum, os preços tinham dobrado. E a gente, aquele saláriozinho, cara, a gente foi morar numa casinha, um apartamento muito ruim, cara. E, pô, e aí que foi quase que o fundo do poço, cara. Tinha barata, sabe? Um negócio feio. E aí uns amigos meus falaram, ó, meu, ó, eu tenho um basement. Basement, pra quem não sabe, é um andar debaixo da casa, Porão. é um porão. Normalmente é bonitinho, mas não, O pessoal dos Estados Unidos e Canadá arruma porão, né? mas não tem luz, então a janela é pequenininha, é baixinho o teto. Tem aquela E janelinha só em cima, assim, que o cara vê a rua, né? exato. Então, assim, para o Canadá, que é muito frio, é difícil, cara, você morar no basement, porque primeiro que é mais frio, não tem luz, e a luz é muito importante, o sol é muito importante pra gente. E aí que, cara, foi, tipo, fundo do poço, meio que morando de favor. Tava pagando aluguel, mas sentia que morava de favor, sentia que eu não tinha a não liberdade, mas Privacidade. privacidade. Sabe, sempre fui uma pessoa independente, nunca dependi de ninguém. E, sabe, naquele momento, Você já tava com seus nossa, 32 por aí? exato, crise dos 30, cara. Pô, você pensa assim, caraca, bicho, eu tô com 30 e poucos anos aqui, o que que eu tô fazendo na minha vida? Era pra eu estar estável com 30 e poucos anos e eu tô aqui, cara, catando meio que lata, né? Exato. E aí, nesse momento, cara, eu falei, cara. Ah, e outra, os cursos, eu sempre. Eu vendia muito curso, cara, online. No pay-per-click, né? No Google Ads. Eu comecei com isso quando não existia nem Google Ads, era Yahoo Overture. Era uma outra plataforma. E eu vendia muito, vendia curso, só que começou a ficar concorrido. Então tinha as universidades, as escolas, bidando sem saber o que está fazendo, então inflacionando tudo, e aí comia todo o meu retorno de investimento, todo o meu lucro. E aí parou de funcionar, cara. Não dava mais para bidar em palavra, não tinha mais retorno. E aí a gente estava para fechar os cursos online, porque não fazia sentido. Era no vai ou racha. Aí eu falei assim, cara, o que eu posso fazer? Vou começar a colocar conteúdo no YouTube. Eu já tinha um canal que eu colocava 30% dos meus cursos de áudio e produção musical gratuito no meu canal. Então eu já tinha lá uns 3, 4 mil inscritos, mas eu nunca falava no canal. Eu simplesmente colocava um pedaço do curso e colocava o link lá do meu site.
Se você quiser comprar tudo, tem aqui embaixo para você comprar na descrição. Exato. Comecei assim também. Não é? E assim, tinha os inscritos, mas aquilo não vendia muito. Porque, né, eu era um canal pequeno. Eu não me não tinha não tinha uma pessoa ali, né, por trás. Quando eu cheguei no Canadá, eu cheguei sem equipamento, não estava gravando nada, não precisava de nada. Comprei um monte de equipamento. Aí eu olhei para isso e falei, pô, não tem estúdio, não tenho trabalho com áudio, não tenho nada. Tô nessa cidadezinha do interior. Nossa, qual é a ponte mais próxima? Que eu, Vamos jogar. que eu preciso esse equipamento? Fui na loja, devolvi todos os equipamentos que lá você pode devolver e comprei o mais barato, do mais simples. Falei, eu já tirei som com 2 microfones, uma mesinha sem vergonha, uma placa interna. Eu sei tirar som. Eu tinha tudo isso no Brasil, tinha um monte de equipamento no Brasil, mas não preciso. E aí eu fiz um vídeo. Montei um estúdio barato. Como montar um estúdio barato? Uma coisa do tipo. Foi o primeiro vídeo que eu fiz, eu falando no YouTube. Você lembra qual ano foi isso? 2015, 16? 2015. 2015. Esse vídeo bombou, cara. Esse vídeo bombou. E Até hoje deve ter o quê? Vamos conferir. Vai falando que eu vou conferir aqui. eu não sei. Não, vai lá. Acho melhor você conferir, que você acha que você acha mais rápido, né? Eu acho mais rápido, mas o vídeo foi... Cara, o vídeo bombou. Ele deve estar uns 100 mil views hoje, né? Mas o estúdio... Mas você tem vídeo hoje com mais de 100 mil, pô. Views, né? Tem um vídeo com mais... Tem um vídeo com quase 1 milhão, cara, de views. Foi do Michael Jackson? Esse deu 380 mil e assim, em 2, 3 meses. Não, mas eu tenho um vídeo, qual o melhor software de produção musical? A primeira versão dele, ele deve estar por, não sei, com 700, 800 mil. A última vez que eu vi, há 2 anos atrás, estava com meio milhão. É engraçado que eu tenho um vídeo, o meu vídeo mais visto do canal é um vídeo como e o que tocar na guitarra. Que tem 10 anos, velho. Como o que tocar? Como e o que tocar. Alguma coisa assim na guitarra. O que estudar na guitarra. Como e o que estudar na guitarra. Acho que é isso. Pô, vídeo velho, 30 minutos de aula. Tá lá com 200 mil, eu acho que é isso que tem. É porque tem uns vídeos... A gente pegou uma época diferente do YouTube, né? Que o YouTube, ele ganhava uma atração, o vídeo às vezes ficava anos dando retorno, né? Hoje em dia você põe um vídeo no YouTube, em 3, 4 dias o vídeo já... não tem aquela cauda longa que já teve, né? Já achou aí? Achei. 92 mil. Olha meu cabelo. Não sei se dá pra mostrar aí. Nossa, completamente diferente. E dá pra você ver que, cara, eu não tô assim, pô, eu tô meio que tipo assim. E aí, pessoal, sabe meu apelido? Você não tem aquela pressão na fala, né? Tipo. 7 years ago. Ó, hashtags. Home studio, barato, equipamento. 2016. E aí, a partir disso, a galera começou a pedir mais. Aí tu se animou, tu falou assim, caraca, velho, o negócio aqui é bom. E aí eu fiz uma série de 10 vídeos. Eu filmei os 10 vídeos. E em paralelo a isso, na empresa que eu estava trabalhando, uma pessoa pediu para eu fazer... descobriu que eu fazia, que eu sabia fazer site. Ah, não. A minha colega, ela tinha um negócio de meditação para criança, musical. E aí, eu falei, vou te ajudar. Ela tinha se separado. Pô, tem uma história super triste, assim. Aí eu falei, vou te ajudar. Fiz o site para ela de graça. Fiz umas músicas para ela de graça, para as meditações dela. E ela era muito conectada na cidade. E aí ela começou a me indicar para um monte de gente. Porque eu quis ajudar ela era uma pessoa muito boa. E o negócio dela estava até hoje. Até hoje. Eu fiz o site dela e até hoje ela ganha dinheiro com isso, né? E fiz as músicas para ela, lá do Canadá. E ela me indicou um monte de gente. E as pessoas começaram a chamar a gente para fazer site, e fazer ads, e fazer vídeos, porque eu já fazia tudo isso. E aí foi o momento, né? Como é que é? Point of no return na história, na jornada do herói, digamos assim, né? A gente, do storytelling, a gente sempre fala de, né? Foi o ponto de sem volta, que a gente falou assim, eu lembro que aconteceu uma coisa muito doida, cara. Nesse momento, eu tava trabalhando lá e tem esse amigo meu, que ele mudou pro México, que ele é envolvido com startups. Inclusive, quando eu montei meu primeiro site, eu tentei fazer uma startup, tentei levantar dinheiro, ele me levou lá para os anjos, mas os caras não tinham experiência. Os caras meio que me deram 30 segundos, eu queimei meus 30 segundos e não consegui o investimento. Enfim, mas ele gostava de mim, ele precisava de alguém. Ele trabalhava na MAB, que é a linha branca
a maior linha branca da América Latina. Mas lá no México chama MAB. Linha branca de quê? De eletrodoméstico? É, Ah, tá. ele cuidava da parte de marketing digital. E aí eu estava em Vancouver, perto de Vancouver, ele falou assim, Cris, eu tô precisando de alguém para gerenciar o marketing digital da MAB, que no caso era GE, General Electric, em Toronto, e eu queria que você fosse meu braço direito lá. Salário de 120 mil dólares por ano, que você sabe que isso é dinheiro demais para quem estava trabalhando no caixa e no suporte. Eu acho que fazia o quê? 3, 4 mil dólares, nós dois juntos. Doleta canadense. Por mês, isso é o quê? Sei lá, Dá 10 30, mil, pô. 40 mil dólares. A gente fazia 40 mil dólares ano, nós dois juntos, Antes você fazia 40 mil, agora nós dois 120 mil juntos. por ano, que dá 10 mil Ano, dólares por mês, mais ou menos. que é um salário bom. É. Isso em 2015, 16. Pô, bom pra caraca. Eu falei, tá bom, vamos ver qual é que é. Daí eu falei assim, burn the chips de novo, Aham. larguei o emprego, fui fazer entrevista, eles pagaram minha passagem para fazer entrevista lá em Toronto. Cheguei lá, percebi que os caras não estavam totalmente desconfortáveis com a gente, por quê? Era um latino, porque a gente é latino para eles. A gente não tem essa de brasileiro, e não interessa a sua cor, sua raça, para eles é latino, você é latino, certo? Sendo meio que espionado, e um moleque, né? Imigrante, moleque, mal falando inglês direito, pegando um cargo de direção ali de um monte de... como eu vou te falar? É que lá tem esse negócio, né? White. Local, branco, estabelecido. Cara, os caras me queimaram. Assim, né? Foi uma entrevista com todos os diretores, um atrás do outro, sendo fuzilado. Mas, mesmo assim, eu consegui, assim, porque o cara falou assim, não, a gente quer o cara lá, o meu amigo falou, que quem manda na GE era a MAB, Latin América. E eu fui falando, então vai fazer entrevista aí com ele. Fui pro México, me mandaram pro México, passei na entrevista do México, fiquei lá uns 2, 3 dias com aquele meu amigo, mas como eu vi como era aquele ambiente corporativo, eu falei, velho, não quero isso pra mim. Tipo, a gente pensou, mas vamos ficar um ano, a gente junta uma grana, depois a gente, né, faz um plano B, burn the chips de novo, né, que a gente falou. Eu falei, Diana, vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma empresa de marketing digital, oferecer serviços aqui na cidade, de marketing digital, e aí a gente investe também no nosso site, nos cursos, no YouTube, e você larga o seu emprego para a gente trabalhar nisso. Eu não aceito esse emprego, eu já larguei meu outro emprego, a gente já está no basement aqui mesmo, já está tudo ferrado, mas a gente faz acontecer? Ou faz acontecer, ou faz acontecer? Ela falou, vamos. E aí a gente fez acontecer, cara. Em 3 anos a gente ganhou prêmio na cidade de melhor agência de marketing, a gente aprendeu pra caramba. A gente pegou vários clientes, tem clientes até hoje. A gente não pega mais clientes, né, porque eu não tenho como dar conta. Mas todo o background que eu ganhei com essa empresa é todo o background que eu uso para fazer o marketing digital, tanto meu como músico, artista, quanto dos cursos do YouTube. Tanto que a gente chegou agora a 237 mil inscritos. A gente tem patrocinadores e clientes fazendo advertisement, marketing no meu canal, pagando a gente para divulgar. Vocês têm uma... Fala um pouco mais disso aí, cara. Eu acho que é uma parada que aqui no Brasil as pessoas não viram isso uma oportunidade ainda, né? Tem um canal no YouTube e você usa o seu canal não somente para que tenha você não tem ganho só de AdSense, Não. que é o Google patrocinando as marcas que usam o Google para patrocinar no teu canal, aquele que aparece no iniciozinho ou no meio. Você, além disso, você tem AdSense, né? Tem. Você também tem, então, alguém que faz um anúncio dentro. Você pega um produto e fala sobre o produto, é isso? Põe um pouco mais de água para mim que eu falo. Beleza, vamos lá. Foi mal. Não, tudo bem. Cara, é aquele negócio de você ter uma visão empreendedora. Uma das coisas que eu ensino no meu curso
Hoje eu tenho dois cursos de áudio e produção musical. Aquele que é amador, que é para você que quer gravar sua guitarra, gravar seu violão, sua voz e fazer um som. E, cara, não tenho pretensão em ganhar dinheiro. E o curso ah, que é o cara que vai te ensinar a gravar mais profissionalmente, todas as ferramentas e conceitos mais profissionais que você precisa para estar no meio mais profissional, mas também são horas e horas de mente empreendedora, plano de negócio, porque um negócio ele precisa ter várias fontes de renda, né? Se você depender só de AdSense, muda o algoritmo, né? O AdSense, para quem não sabe, é o que o Google paga para você por view. Ele põe um advertisement, um banner embaixo, um vídeo antes, no meio ou depois, e ele, né? Quanto é o teu CPM? Cara, Você é baseado em moeda canadense, moeda canadense. mas você também entra na regra de lá ou entra na regra brasileira, pô? Você entra na regra do país que está sendo feito advertisement. Então, se é um anunciante brasileiro, está anunciando no Ok, Brasil, tá, entendi. tá? Eu não sei te dizer hoje, cara, mas meu CPM não é muito alto, porque não é de um nicho muito relevante Porque pro eu acho que por advertising. você falar em português, deve ter muito anunciante brasileiro. Não, os meus são brasileiros, 90%. Você diz da AdSense, né? Então por isso que o seu CPM é mais baixo. Se você tivesse falando inglês, com certeza teria CPM dobro, o triplo, né? Hum. Muito mais, na verdade. E a Mais gente, do que o dobro, o e a triplo. gente tem várias regras novas, que é um dos motivos que eu falo, que você tem que ter várias fontes de renda, que já está saindo mais na fonte, tem várias leis que estão tirando o nosso ganho aqui, que o governo mudou coisas, impôs no YouTube. Eu não sei direito e eu não vou ficar falando que eu não sei aqui, mas eu sei que tem uma grande parte dessa grana que vai direto para o governo e coisas que a gente não pode fazer e anunciar, restrições de anunciantes que a gente acaba, que o governo não permite, que a gente acaba ganhando menos. Você tem que ter outra frente de negócio. Então você, né, óbvio, o AdSense ali tá ali e você também tem então um anunciante do seu canal e fala um pouco dessa parceria, como que é? Então, assim, eu comecei fazendo muito review. O review, ele inicialmente era independente. Ele é independente ainda, mas eu nunca pedi nada para ninguém. Entendi. Eu ia lá, comprava o equipamento, fazia o review, falava o que eu achava. Porque quando eu comecei a fiz aquele primeiro vídeo, eu meio que virei o Robin Hood, né? Eu ensinava as coisas mais barato, né? Como é que você consegue o mais barato, né? Então eu desmistificava. Ó, essa marca aqui é só nome, você não precisa disso para tirar um som, né? Então eu tirava dos ricos, né? E dava para os Sim. pobres. Então a galera ficava assim, louca. Os vídeos que eu falava de equipamento barato, assim, bombava, uma coisa maluca. Todo mundo mandando mensagem: o que é isso? Uma barata, esse. Então eu comecei a entrar nesse negócio de qual que é o mais barato, do mais barato, do mais barato, né? Até de pegar as coisas na China e ver se tinha o mesmo som. E você tendo que comprar esses equipamentos, né? Eu sempre comprei tudo, depois eu vendia por 30%, 40% a menos no Facebook Marketplace, no Reverb, nos sites. Mas tudo bem. Comprava e vendia. Algumas coisas eu ficava, algumas coisas não. Até que as empresas começaram a falar: posso te mandar um equipamento? Falava não, sempre falei: pode. Só que eu vou falar o que eu acho, independente de eu gostar ou não. Você quer? Você tem certeza? Tenho. Tanto que teve várias empresas e equipamentos que eu falei que eu não curti. Eu curti isso, mas não curti aquilo do equipamento. Então a galera. Você nunca recebeu um feedback negativo da empresa em relação a isso? Pô, queimou a gente? Nunca teve isso? Já teve, cara. Já teve empresa que ficou brava, mas eu falei: eu já te expliquei antes. Você ficou bravo como assim? Mandou uma mensagem. Tipo, não curtiu, tipo, achou que eu ia falar bem, mas eu falo: cara, meu compromisso é com a minha audiência, não é com você. E isso que deixou tudo mais forte, porque a minha audiência sabe que eu vou falar independente do que eu acho, do que acontecer. Eu vou falar, independente da empresa que me mandou o equipamento. E a empresa que me manda só vai me mandar se ela sabe que é equipamento bom. Elas já aprenderam isso, né?
Eu falo, olha, tipo assim, uma coisa que eu comecei a fazer depois de um tempo, eu falo, olha, você pode mandar, mas se tiver alguma coisa que, assim, vai destruir a tua imagem, é muito ruim, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar a opção de eu não publicar, nem fazer o vídeo, com, e te dar o feedback do que está acontecendo, é uma coisa que você pode, de repente, melhorar. Então, assim, porque eu não quero destruir um negócio que, de repente, é algum problema que o cara pode resolver, entendeu? Então, sei lá, uma interface... Tanto que tem um parceiro grande, né, que é a Presonus, que é uma empresa gigante. Teve uma interface deles que tipo assim, cara, eu tive 3, trocaram 3 vezes, as 3 estavam com problema. O primeiro vídeo eu fiz, falei bem, depois eu falei outro, fiz outro, falei, não, cara, assim, tô vendo agora que a interface está ruim. Então, eu falo para ela, não compra essa interface. Eu testei a outra e é um puta de um parceiro grande que a gente tem. Porque a gente é a única escola que tem no Brasil que tem a como é que é? Que pode vender o Studio One versão estudante. Se o cara for meu aluno, ele pode comprar a versão estudante, que é muito mais barato. E é o software que eu uso independente deles. Eu já usava antes da gente ser parceiro, porque eu estava procurando um software que funcionava para PC e Mac, fosse acessível, tivesse versões gratuitas e versões acessíveis e que fosse um software que pudesse produzir todos os estilos. Fosse leve, completo, poderoso. E hoje o Studio One, sem dúvida, que da Presonus é o melhor software. Então, eu meio que arrisquei a minha parceria com eles quando eu falei mal daquela interface. E falo mal até hoje. Tem um vídeo até hoje lá. Tá lá, eu não tirei. Eu fiz outro vídeo, eu fiz o primeiro vídeo falando, e depois eu percebi que era intermitente o problema. Falei, olha, fiz outro vídeo, olha, aquele vídeo que eu falei, eu descobri uma coisa nova. Tá aqui, não comprei essa interface. Não é legal. E a Presonus, a gente continua tendo o nosso relacionamento, assim, no sentido de... eles vão desenvolver produtos novos, eles me perguntam, eles me mandam o protótipo, me perguntam o que eu acho. Tipo... Vira quase um consultor ali, né? Vira um consultor. Eu assino o NDA, que é Non-Disclosure Agreement. Eu não posso falar sobre o produto e não posso falar o que é, né? Mas nessa fase também você não expõe isso, né? É uma fase ainda nas internas, não é isso? não, tudo que eu assino NDA é na interna, eu não exponho, não falo. Eu nunca falei de nenhum produto que eu dei feedback para eles. Então você tem um trabalho de consultoria para a marca também? Também, várias marcas me pedem isso. Isso é um outro trabalho também. E você também é um business que você É um também business. cobra por isso. Isso. Entendi. Isso. Então, por quê? Porque eu conheço muito a minha audiência. Por causa do marketing, eu conheço muito, eu sei o que eles querem, eu sei qual a dor deles, o que eles precisam. E eu já passei por isso. Eu comecei assim, né? Então, hoje, porque na pandemia, o home studio, assim, o áudio de home studio foi um business que quadriplicou. Porque as pessoas estavam em casa, queriam fazer podcast, queriam fazer áudio, gravação, estudar, voltar a tocar, voltar a investir, gravar, fazer seus discos. Todo mundo que ia para o estúdio, agora não preciso mais. Percebeu que dá para ele gravar com a mesma qualidade que ele grava no estúdio profissional, ele consegue gravar em casa. E eu sempre fui o cara que incentivou isso. Você não precisa de bons equipamentos. Porque na minha época, estúdio tinha que ter pré-Avalon. Qual que é o melhor pré? Cara, você não precisa disso. É Pro Tools, você não precisa disso. Não, eu lembro dessa época que muitas vezes eu também tinha essa parada na minha cabeça, né? Eu tava no estúdio, qual o pré? Avalon, pô, o estúdio é bom. Tinha muito isso, né? É igual o produtor te chama pra gravar lá. Quais guitarras você tem? Ah, tenho 3 Fenders. Ah, então vem. O cara fala, tem uma Tajima, não sei o que. O cara, pô, bicho, vai vir gravar aqui com a Tajima. Não tô falando mal da Tajima, né? Mas uma Tajima, às vezes... De entrada? De entrada, né? E é porque a aparência, às vezes, importa pra caraca, né? Mas você está falando de equipamento barato que você fala a real. É porque é o seguinte, cara, olha só, a gente na escola, nós temos uma parceria com a Strindberg, com as guitarras, né? Tem uma guitarra especificamente lá chamada ST100 que custa R$ 700. Eu sempre falo pra galera, falei, cara, essa guitarra, ela tem uma tocabilidade, um som de uma guitarra de R$ 1.500, R$ 2.000.
Tem uma outra streamer lá que eu não gostei tanto, mas essa especificamente eu amei. Adoro tocar nela, sempre quando eu vou pra escola eu toco nela. Agora, eu não faço review das guitarras, mas se eu fosse fazer um review dessa guitarra, eu falaria os pontos positivos dela, porque ela é uma guitarra de R$ 750, mas ela tem uma qualidade de uma guitarra de R$ 1.500, R$ 2.000. Só que, meu irmão, como que eu vou comparar uma guitarra de R$ 750 com uma guitarra de 20 mil, de R$ 15.000? Não faz sentido querer distorcer as coisas. Então, olha só, gente, é uma guitarra legal, para R$ 750 ela é ótima. Mas, cara, tem vários problemas que uma guitarra de 20 mil não tem. Você pode falar isso sem queimar a marca. Isso não tá queimando a marca, bicho. Exatamente. É tudo bom senso, né? Você tá pagando 750, você vai levar R$ 1.500. Você tá levando Exato. R$ 1.500 de valor. Exato. Mas não tá levando 20 mil, cara. E por trás de uma marca, tipo, vamos dizer assim, mais conceituada, principalmente no áudio, eu sempre falo, galera, dá pra você gravar com um chinesinho lá, Xing Ling de 500 conto, vai tirar um som legal se você souber o que você tá fazendo? Vai. Só que, qual a diferença de você comprar no AliExpress e o chinesinho Xing Ling e comprar de uma marca que é bem representada na sua cidade, no seu país? É que, se você tiver problema, você tem o suporte. Se você precisar de um suporte de como usar o equipamento, você tem o suporte, você tem a nota fiscal, vai chegar rápido, entendeu? Você sabe que vai chegar. E a diferença é que se você comprar uma coisinha mais barata, mas sim, a probabilidade de você ter problema e não ter o suporte é maior. Então não é só a qualidade do instrumento, é todo o suporte que você vai ter do equipamento. Tem vezes o cara com uma interface barata lá, que é super legal, mas não tem driver. E o cara tem que usar o driver lá, gambiarra as for all. Chega lá, teve uma que eu comprei que era super legal, cara. Tinha um som super legal, uma mesinha que era interface. E eu adorei, cara. Pelo preço, assim, era absurdo. Só que, pô, um dos canais era meio intermitente. Funcionava, mas não funcionava. Então, assim, cara, você vai pagar R$ 200, R$ 300 nessa mesa. Ela vai tirar um som legal. Enquanto uma concorrente que você vai comprar no Brasil vai custar R$ 2.000. É 10 vezes mais. Você pode ter a sorte ou azar dela não funcionar ou não funcionar. Ela pode funcionar por um ano e depois não funcionar mais. Então, assim, não é só... não é preto no branco, né? Essa guitarra que nem você falou. Essa pode ser legal. Pode ser que 10 delas sejam legais. Pode ser que tenha uma ali que, putz, não passou no controle de qualidade. Hoje em dia, eu tenho visto que lá tem muito mais acesso, você sabe. Hoje em dia, você não precisa mais comprar uma guitarra americana para ter uma guitarra boa. Você pode comprar, por exemplo, uma Fender mexicana, cara, que, assim, a diferença de uma americana para uma mexicana hoje em dia é muito pequena. É muito pequena. Por exemplo, uma Music Man ou uma Starling. Starling é você. Sou eu. Uma Starling. Sou eu, olha. Cara, braço Roasted Maple, guitarra de $500, $600. Guitarra, tipo assim, que você compara com a original de $4.000, você fala, meu Deus do céu. Mas é lógico, a cada 10 você vai encontrar uma Fret Sprout, você vai encontrar ali, sabe, uma elétrica mais ou menos. Por quê? Porque o controle de qualidade é menor. Então, você vai fazer num lugar que é mais barato, você vai usar um componente mais barato, mas o projeto é o mesmo. Não, e tem também aqueles negócios, né? Que tem umas Squires assim que você toca, você não acredita que é uma Squire, que é uma guitarraça. Você fala assim, nossa, meu irmão, que sonho é esse? Dá pau em Fender de 2 conto. E Tá. uma Squire que às vezes custou $400. Tá bem regulada. É bem regulada, foi tipo assim... às vezes foi uma série específica que saiu, que teve um cuidado diferente. Porque marca também tem um negócio meio esquisito, cara. Tem um pedal da Digitech, Expression Factory, o nome do pedal. Eu comprei esse pedal e, cara, ele tem vários efeitos, inclusive um M dentro dele, tá? Tudo que um M tem, aquele pedal, né? Ele tem, e ele tem mais 7 ou 8 efeitos. Ele custava o mesmo preço do M. Pô, os caras, depois de 6 meses, 1 ano, tiraram o pedal do... Porque não fazia sentido. Falou assim, pô, Tá cara. canibalizando o próprio business. Mas você vê, né, cara? A marca tem isso. Se for prejudicar, eles vão tirar uma coisa que é boa, vão fazer uma coisa inferior. Com certeza. Com certeza. Cara, eu andei pesquisando muito sobre isso. O porquê uma guitarra é tão mais barata que outra. Cara, hoje em dia, assim, não começar a fazer música, não tocar
porque você não tem um equipamento ou um instrumento bom, eu acho que é a desculpa mais esfarrapada que existe. É sim, cara. hoje é. Porque você tem guitarra de entrada já, cara, boa, cara. É uma guitarra de R$ 750, uma guitarra de entrada, bicho. R$ 750, É cara. meio salário mínimo a guitarra. Cara, isso em Eu não dólares... tô falando que é fácil comprar guitarra de 750, eu tô julgando a Não. condição financeira de cada um. Mas na nossa época, quando a gente começou a tocar, cara, não tinha isso. Chama Jennifer, cara, que era um berimbau. Berimbau. É. Eu tinha minha primeira guitarra foi uma Golden. Era Eagle e Golden, era o que se tinha naquela época. E era muito ruim, qualidade assim... Era a guitarra que não entonava, não afinava. É. E o violão tinha um tonante, meu primeiro violão. Então, assim, Também, o amplificador tocava. Meu amplificador era aquele amplificador que comprava ali na Santa Efigênia, que tocava Watson. a AM. Não, era pior que esse. Qual que era mesmo o nome Tinha um Watson. Ciclotron, esse é Ciclotron. famoso, maluco. Eu tive, a minha primeira mesa foi a Ciclotron, ligava direto na placa de som. Uma Sound Blaster Pro, 16 bits. Não, cara, a gente aqui no canal, no podcast, ele tem uma profundidade, vai alcançando gente. Toda marca que a gente fala que já acabou, aparece um dia aqui o dono. Pô, era minha, bicho, eu que inventei. Você vem, pô, ó, Ciclotron, quem é o dono da Ciclotron aí? Eu acho que ainda existe Ciclotron. Eu acho que ainda existe, Ainda cara. existe, é. E assim, pelo preço, é o que é o que. Não tinha concorrência, né, Tinha. cara? Antigamente você fazia alguma coisa básica, você vendia, porque não tinha entrando, não tinha. O Brasil era fechado pra caraca. Que quem abriu o Brasil pra exportação foi o Collor, né, cara? Uhum. Não sei se você lembra, mas os carros só tinha 4 marcas no Brasil. O Collor deu a louca nele agora, vai ter carro pra caraca aqui. E aí começou a ter carro pra caraca no Brasil. Hoje em dia você vai comprar um carro, cara, quantas opções você tem no Brasil? Guitarra, tudo, né, cara? E enfim, também a China se tornou uma realidade para todas as marcas. Todo mundo fabrica na China. E essa é uma coisa que eu sempre falo pra galera. Não, mas que marca é melhor? Essa marca aqui, famosa, ou esse chinês aqui, cara? Cara, faz tudo na China. É a mesma fábrica. A mesma fábrica que faz o A, faz o B. A grande maioria... O cara acha... Tem empresas grandes, tem a própria fábrica. Tem empresas. Mas a maioria das fábricas... A maioria das empresas usam o mesmo conversor. Então, isso é uma coisa que me deixa muito louco. Me deixa maluco. O conversor dessa interface aqui é muito melhor que o conversor dessa outra interface aqui. Vai falando aí que eu vou ver qual o tempo tá dando pra te levar $500 essa aqui custa 100. É o mesmo conversor, é a mesma fábrica que faz. É o mesmo conversor. 90% das interfaces usam o mesmo conversor. De 2 canais, é quase tudo o mesmo conversor. E o cara fala que escuta. É um negócio chamado psicoacústica. Se ele acredita que um é melhor, é realmente melhor. Eu falo, por que você não pega esse tempo que você investe em falando qual que é o melhor conversor e não faz música? Eu sou a favor da música, cara. Eu não sou a favor do melhor equipamento. Eu tenho um monte de equipamento bom, sou patrocinado por um monte de empresa, tenho uma mesa de interface de R$35 mil? Tenho. Mas eu não preciso ter. Eu tenho porque o meu empreendedorismo abriu portas de eu conseguir ser patrocinado por essas empresas e, cara, eu sou só patrocinado pelas empresas que eu realmente... É tipo o endorsement que a gente faz com músico, né? Sim. SSL, Adam, inclusive, putz, né? Mas não sei se eu falo. Uma história aqui. Um dos patrocinadores, não vou falar da marca nem do que, ele vendia mais de uma marca, né? Marcas conhecidas e boas, né? E uma vez, ele sempre me mandando coisa e tal, né? É assim, é tudo assim, não tem contrato. Eles me mandam, eu falo o que eu quero, como eu quero, mas eles tinham acabado de me mandar um equipamento legal, que eu curto pra caramba, e tem uma outra marca que eles também representam, que eu não gosto tanto assim. Eu acho overrated, né? Super valorizada. Uhum. Eu acho que os caras fizeram um trabalho de marketing bom e ficou na cabeça do povo. Todo mundo acha que é o melhor. E eu não acho. Eu já falei várias vezes. E uma vez eu fiz o review, porque a galera não parava de me pedir, né? E eu falei assim, é legal, é ok. Se você quiser comprar, você compra no AliExpress, que é mais barato. Porque eu tô do lado do brasileiro que às vezes não consegue ter um salário mínimo para sustentar a família. Sim. E comprar o equipamento dele. Isso ferro, falar que comprar no AliExpress, ferro lojista? Ferra. Mas eu sempre falo, lá garantia sou eu, meu amigo. Pode chegar, pode não chegar, pode ter problema. Pode ter. Eu comprei, não deu problema. Se você é arriscado, arrojado, vai em frente.
Mas eu sempre recomendo que você compre, e nesse vídeo eu falei, de um distribuidor autorizado, porque tem os benefícios. Tem também a questão do suporte, O né? Com a suporte, garantia, a né? garantia. E eu acho que quanto mais você puder comprar no Brasil local, isso é uma coisa que a gente tem muito no Canadá, né? Você girar a economia local é melhor. Agora, se você não pode comprar, meu amigo, compra aonde você puder comprar, certo? E o cara ficou puto que eu mandei colocar comprar no AliExpress. É. Ele ficou puto, mas não era um equipamento que eu era patrocinado por ele, que ele também distribuía. Ah, entendi. Ele falou: pô, Cris, a gente te manda as coisas aí, você fala para comprar na AliExpress. Eu falei: me desculpa, meu amigo, não tinha intenção, não liguei uma coisa a outra, mas, como sempre, o meu compromisso é com a minha audiência. Então, aquela coisa que você perguntou, os caras não ficam putos? Ficam. Várias vezes, algumas vezes eu tive problema. Mas eu prefiro continuar fiel à minha audiência do que me vender para as marcas e ficar refém. Porque daí, cara, eu meio que parei de fazer review. Porque a galera não para de te mandar coisa. E é a mesma coisa, cara. É review. Eu já fiz review de quase tudo que você precisa saber. A galera quer saber, e a outra marca, e a outra, qual que é melhor, qual que é melhor. Cara, o melhor é aquele que você pode comprar. O melhor é aquele que você tem hoje. As pessoas passam tanto tempo querendo trocar de interface e o cara já tem uma interface totalmente ótima para o que ele vai fazer. Que, tipo, ele não vai conseguir tirar todo o som que aquela interface tem. Então, a minha mensagem que eu tento passar para a galera é essa. Cara, faz música com o que você tem, porque não tem coisa melhor do que fazer música. E hoje você tem a oportunidade que eu não tinha 20 anos atrás de ter equipamento que é muito... que faz Grammy. Quantos Grammys e discos estão sendo feitos hoje em dia? A volatilidade, uma coisa que eu falo no meu curso, o de business, a volatilidade do conteúdo, ela demanda que você faça as coisas rápido. Então, se você ficar complicando muito equipamento, e pré, e aquilo, cara, você perde o bonde. Porque você tem que lançar 10 músicas para ser notado. Hoje em dia, você consegue fazer uma música, gravar, editar, mixar, masterizar e lançar num dia. No dia seguinte já está no ar. Você já tem feedback válido se aquela música agradou a sua audiência. Você já testou a sua audiência, você já testou aquilo, você registrou o processo, já criou conteúdo. Então, que é um método que eu chamo de MVP, MTV. Música, tecnologia e volume. E volume que eu falo é volume de produção. Sim. Então, na teoria do método MTV, quanto mais você passa tempo noiando com o equipamento e pior, menos tempo você passa fazendo música. Esperando ficar perfeito para começar, né? Exato. É o que é a perfeição, perfeccionismo, cara, é a grande desculpa que as pessoas dão para não mostrar, não ir além, não lançar. Tem quantas pessoas você conhece que tá há 5, 6 anos com um álbum engavetado ainda? Eu conheço um cara, você deve conhecer também, Rick Pantoja, sabe quem é Rick Pantoja, tecladista, era do Cama de Gato. Ele lançou recentemente um álbum que ele começou a fazer 30 anos. E falou assim, pô, cara, eu sempre tava naquela. E ele lançou o álbum e falou assim, pô, fiquei com um carro zero na minha garagem sem nunca sair com um carro. Porque pra mim não tava perfeito, perfeito, perfeito. Eu tenho também um colega meu que é produtor, cara, faz trilha e tudo, e tá há 6 anos com o álbum engavetado. Pô, tem que mexer mais uma. Pô, a mix não ficou top. Pô, botar pra, volta, põe mais uma guitarra. Eu conheci uma galera, lá, os caras até assinaram com o Bonadil, mas não deu certo, enfim. Banda Maquinamente. Os caras tinham também nessa coisa aí, né, de fazer acontecer. Eles fizeram 5.000 trilhas em 2 anos. E venderam essas 5.000 trilhas. Hoje os caras têm um estúdio legal. E essas trilhas estão gerando royalties, né? Eles fecharam um contrato com uma rede de TV para uso exclusivo. E uma coisa que eles falaram... Na última vez que eu vim para o Brasil, eu fiz um evento ao vivo. O Festival do Produtor. E eu entrevistei eles. E o Glebo falou assim... Cara, você tem que aceitar o músico que você é hoje. Porque se você... não aceitar, cara, você nunca vai pra frente. Você tem que publicar. Eu publiquei meu single, meu primeiro single, meu segundo single, né? Meu primeiro single demorou um tempão. Esse segundo eu fiz rapidinho, cara. Tava feliz com tudo? Não. Tava feliz com a minha voz, que é começando a cantar agora? Não. Eu acho horrível a minha voz. Toda vez que eu escuto, me dá agonia. Mas, cara, e teve gente que criticou, mas teve muita gente que falou bem. Mas gravando, a melhor coisa que você tem, cara, é um espelho.
É um marco daquele momento que você tá. E você tem que assumir aquele momento que você tá na sua carreira e o músico que você é. Porque se você não assumir, você não evolui. Sim. É boa isso. Isso é um bom ponto, cara. Importante. Você tem que lançar, cara, porque as pessoas vão te dar o feedback, entendeu? Você vai ouvir, vai ter o seu feedback. Putz, hoje em dia, depois de, sei lá, 8 meses, 9 meses que eu lancei, eu curto. Eu vou, pô, cara, para as minhas limitações da época, por estar enferrujado pra caramba na guitarra, né? Eu voltei a estudar guitarra uns 2 anos agora, 1 ano e meio, 2 anos. Eu acho que ficou bom, cara. Tanto que, porra, pra gravar um negócio foi um sacrifício. Hoje, se eu tirar, eu toco aquilo. Quando eu gravei, eu não tocava aquilo. Eu lembro, foi a época que você entrou na Starling, mais ou menos, também. Acho que você se empolgou, tipo assim, vamos voltar a estudar Vamos. guitarra. E não parei, cara. Assim, pô, muito louco, né? Tão comprometido com o negócio de estudar guitarra que eu comprei um violão de fibra de carbono por causa do frio, calor, para trazer pequenininho, para não ficar nenhum dia sem pegar no instrumento. Esqueci na garagem, cara. Caraca, velho, sério isso? Tô sem tocar o instrumento já fazem uma semana, quase 2. Mas tudo bem, mas é aquele negócio de você estar obcecado com o resultado. A minha obsessão agora é voltar a ser aquele guitarrista que eu podia ser, que eu tive que abandonar quando eu comecei a trabalhar com música para publicidade, porque lá era tudo produção, quase não tocava muito, o que eu tocava era simples. Então, a minha mensagem é: quanto mais você demorar para começar a fazer música ou continuar a fazer música, é pior, cara, porque o equipamento, a guitarra, cara, só um pedaço de pau com corda. Dá na mão do bom guitarrista. Se eu te dou uma Square, ou sei lá, guitarra mais vagabunda na tua mão, você vai tirar um som, cara, porque o som tá na sua mão, tá no seu dedo. Sim, É a mesma, falo muito isso aqui mesma coisa pra do galera. áudio, cara. O som. Cara, eu fiz um vídeo que eu gravei tudo direto na entrada do PC. Tudo. Direto na entradinha do PC, inclusive o microfone. E, é, e fiz tudo numa Universal Audio. Você conhece, Universal Audio é uma interface de boutique. Aí eu fiz exatamente a mesma execução nas duas. Uma música do Metallica. Né? Você faz o AB. 98% das pessoas não sabem dizer qual foi gravado na entrada do PC, qual foi gravado com o AB, com o AD. Ou seja, uma teoricamente sem interface e uma com a melhor interface. E vem cara me dizer que o conversor. É. Eu fiz uma aula na Berkeley com um cara chamado Randy Rules. Não sei se você conhece ele, mas ele gravou meu primeiro álbum, Kairos, né? Eu fiquei. Vamos fechar, né? É, e eu fiz uma aula de gravação, Recording for Guitarists, né? E eu fui lá, cara, aprender a gravar com o meu laptopzinho que eu tinha. Ele pegou um microfone que a gente usa até hoje, cara. Eu esqueci qual é a marca, bicho. Cara, o microfone custava $49. Ele comparou, ninguém soube a diferença. Ele falou: nenhum amigo meu vê a diferença desse e do Neumann, meu amigo. É papo assim, $49, outro $1.500. E ele falou assim: cara, isso aqui ninguém entende. Eu não entendo porque que tá custando $49. Só vá lá e compra, meu amigo. Eu comprei 2 na época lá. A gente usa para gravar violão. Pô, microfone top. Eu vou botar isso aqui, ninguém vai perguntar qual é. Depois a gente põe nos comentários aí. Cara, eu acho que isso aí acho que é a chave. É você desprender do negócio, do seu desejo de ter o equipamento e ter o desejo de, tipo, cara, de se divertir, de fazer o que a gente mais ama, né? Que pra mim, É. música cara, só pra gente fechar aqui, né? Porque eu tenho que pegar o avião daqui a pouquinho. Eu fui pro G4 agora, em Las Vegas. Eu vi, então, Corey Wong, Matheus Assato, Satriani, Steve Morse, vi de frente por 4, 5 dias. E o que eu percebi, cara, desses caras, é que a diferença deles, da grande maioria, é que os caras fazem o negócio com amor, cara. O cara fala com paixão. Ele fala daquilo como se fosse o amor da vida dele Sim. mesmo. E eu acho que é isso que falta nas pessoas. Tipo, realmente assume o seu amor pela música, seja romântico, por um band, tipo, que, nossa, sabe? E entenda tudo isso. E na mesma coisa no áudio. As pessoas, como é que você fica bom? Cara, você faz negócio com vontade, você gosta, você se diverte fazendo. Você fica obcecado por aquilo, quer entender tudo sobre aquilo. E não
querer ter o melhor. Isso vem com normal, com tudo, Sim. entendeu? Que eu acho que você aprende, cara, você faz direito. Eu acho que é essa a mensagem que eu tenho para dizer pra galera. Faz um negócio que você gosta. E dedica esse tempo que você tem extra. Sai do Netflix, sai do celular, vai fazer música. Cara, só vai ficar quem tem frequência. Quem tem resiliência, cara, sabe passar pelas dificuldades dessa caminhada, de ter equipamento ruim. Todo mundo. Ó, 99% dos músicos que hoje são destaque, que começaram há 20, 30 anos atrás, começaram com equipamento ruim. No Brasil, principalmente. Então, assim, se o cara tá aqui hoje com 40 anos, tendo uma carreira com música, ele começou com equipamento ruim. Só que ele resistiu, cara, a equipamento ruim porque tinha paixão, tinha vontade de fazer música com os colegas, fazer som, tinha banda, o sonho da banda, vamos pegar tudo no carro, põe, cara, espreme, vamos tocar por qualquer coisa. Se você não tiver isso, você não continua. Na vida, nós somos privilegiados de seguir com uma coisa que a gente foi apaixonado lá com 10, 12, 13 anos, e a gente continuar fazendo música até hoje, ter paixão, né, cara? Não ter sido sufocado pelas demandas da vida adulta, de contas para pagar. Filho. Tudo isso entra, às vezes isso tenta ofuscar essa paixão que a gente tem pela música, né, cara? E muita gente, né? Nunca é tarde, cara. Nunca é tarde. Porque vocês viram minha história aqui, fui, voltei várias vezes, né? Comecei com música, daí fui pra TI, daí eu... não é o que eu quero música. Aí tive que ir para marketing, outras coisas. Cara, tudo que você aprende na vida, um dia vai servir para o seu propósito final. Tudo, cara. Não tem... O Steve Jobs foi comemorar lá para honorário lá no Harvard, não sei lá. Ele deu o discurso dele e ele falou... cara, tudo que você aprende na vida, um dia vai ter o propósito. E ele falou quando ele aprendeu tipografia num curso que ele fez, que ele achou que ele nunca ia usar aquilo, mas por causa da tipografia bonita, ele criou o conceito da Apple. Você nunca sabe onde você vai usar. Se eu não tivesse aprendido marketing ou TI, eu não ia ter hoje em dia, um dos maiores, se não o maior canal de produção musical, que ensina áudio e produção musical em língua portuguesa. Entendeu? Porque eu não ia saber fazer marketing, eu não ia ter curso. Hoje em dia, cara, eu tenho tantas frentes de negócios e business diferentes que eu posso me dar o luxo de estudar e fazer música sem precisar ganhar dinheiro com música. Porque quando eu ganhava dinheiro com música, eu não estava feliz. Então, não necessariamente ganhar dinheiro com música é o seu goal. Às vezes, o seu goal é ser feliz tocando, entendeu? Então, assim, é só você entender que, cara, nunca é tarde. Às vezes, cara, tá tarde para voltar a estudar, não tenho tempo. Cara, não é isso, velho. Se você realmente colocar sua paixão, você acha tempo. Você deixa de fazer outras coisas. Você tem que... galera, nessa vida corrida que a gente tem, o que eu falo pra galera que é importante é estabelecer em cada dia da semana um horário para estudar. Ao invés de deixar para estudar quando sobrar tempo, segunda eu posso estudar 8h30. Então tu vai lá 8h30 e põe na agenda. Por quê? Porque quem não é músico profissional, tá aí, cara, chega em casa tarde, tem que ter uma negociação para conseguir estudar, né, irmão? Eu tenho a escola, né, cara, que a gente atende 90% do público não vive de música. Eu falo muito pra galera isso, cara. Às vezes conversa com a esposa. Fala assim, ó, preciso desse tempo aqui, entendeu? Dá um suporte aqui, meia hora, 40 minutos pra mim. Isso aqui é importante pra eu estar refreshed, né? Energizado pro dia seguinte para voltar pra essa loucura. Que todos nós sabemos que a vida é uma loucura. Principalmente você que vive em grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, ou cidades grandes, que a vida é louca. Cara, você precisa... E é que nem qualquer coisa, né? Academia. Se você não estabelece um dia, um horário, cara, academia eu vou todo dia às 9 da manhã. Cara, não faça chuva, faça sol. Eu vou lá. Eu estudo todo dia às 8 da noite, depois do jantar. Faça chuva ou faça sol, não interessa. Mesmo que eu vá para fazer 5 minutos, cara. Você nunca estuda 5 minutos. Você tá tocando meia hora, 2 horas, você vai ver. Puta, tem que dormir. Entendeu? É porque o que vence é a frequência, cara. É isso aí. A academia você está falando. Não adianta você ir 6 meses se empolgar e largar. Perdeu tudo. O resultado, música é a mesma coisa. Que seja todo dia um pouquinho, mas que seja todo dia, né? Isso aí. Cara, vamos lá. Pra gente fechar, onde a galera encontra os teus cursos? Curson.com.br. Hã? Curson. Curso N no final.
Curso online, Aham, entendi. certo? Tá. É, Tá aparecendo aqui nas aparece informações da descrição. cursão.com.br, você tem os meus cursos de produção musical, meu plugin Magic Vocals, você tem o meu MIDI Pack, e você tem o meu canal também, de YouTube, youtube.com/@crisgringo, com CHRY, Gringo. Gringo. Tá, E tá bem tá aparecendo aqui. Instagram também, mesma coisa, @crisgringo, manda mensagem, vamos bater um papo lá, vou ter o maior prazer de, sei lá, bater um papo. Tomar um café. Tipo assim, ó. Você fica amigo do Cris Gringo, ele vem aqui tomar um café contigo, bicho. É fácil assim, tá vendo? Então manda mensagem, se conecta com ele, próxima vez que ele vier ao Brasil, ele vai vir tomar um café contigo. Obrigado. Tamo junto, Deus. irmão. Deus abençoe, galera. Grande abraço que a gente precisa viajar. Pegar avião agora.